Amigos, como estamos? Eu sei que o após está a ser um bocadinho mais tarde, está a ser que estão quase a ser 11h30, quase a ser 11h30 da noite. Portanto, no que fizemos em pré e em live, os nossos cantos do Arsenal com o Olympiacos não vieram. Temos um jogo, aqueles jogos típicos de Arsenal, que assim que se apanha em vantagem, quer muito gerir o resultado. O Olympiacos até ameaçou na primeira parte. Nós fomos atrás dos cantos, jogando um bocadinho aqui com a questão do Arsenal, ter alguma dificuldade em encontrar os espaços dentro do bloco do Olympiacos, mas não foi assim tanto o caso. Eles até tiveram alguma facilidade em encontrar mesmo esses espaços, chegaram à vantagem relativamente cedo no jogo, minuto 12, e depois foi quase uma tentativa de controle nosso, mas sempre com um Arsenal sempre mais perto de 2-0 do que outra coisa. Tentamos ir buscar o over 2,5, não veio, fomos atrás do over limite com mais de 2,5, veio. O Mónaco City foi um bocadinho ao encontro daquilo que nós falamos. Cuidado com este Mónaco e cuidado com este City, que tinha alguma permeabilidade e veio a defrontar. A Barcelona com o PSG, o tal jogo que era interessante de se trabalhar em live, e muita gente deve ter perdido na odd do Barcelona porque o PSG, com 5 jogadores titulares de fora, com miúdos de 17 e 18 anos a jogar, conseguiu vencer no Barcelona, mas eu não estive assim muito atento ao jogo. Leverkusen com o PSV acabou por dar um igual. Dortmund com o Atlético Bilbao não falei nada. Nápoles com o Sporting falamos também do jogo. A questão do ambas marcam, a questão do mais 2,5, gols marcados em duas partes que veio. O Villarreal com os Juventus, aquela tal questão que eu falei do Villarreal poder não perder o jogo. O ambas marcam, um Villarreal que está a jogar bem, mas Juventus está algo permeável. Um Villarreal que também tem praticado bom futebol, sobretudo nos seus jogos em casa. Uma equipa vai ser muito interessante de se acompanhar este ano. Em live ainda fomos buscar o golo na primeira parte no Barça com o PSG, digo-vos já. Portanto, fomos buscar o Barcelona mais do meio HT. Não vieram cantos nesse jogo, faltou-nos um canto nessa primeira parte. Depois tentamos ir atrás do over no Villarreal com os Juventus. O over à frente estava 0 ao intervalo para o Villarreal. Vieram os 2 golos da Juve, ainda veio mais um gol, modo de 2. Fomos tentar ir buscar com o modo 2 o Arsenal Olympiacos, não veio. Veio o mais do e-mail com uma odd de 1.70, veio o mais 2,5 no Sport. Nós fizemos em live assim, pouco tempo depois do Sport ter feito o empate, infelizmente caiu para o gol do Nápoles. Acabamos com uma stake de lucro. Falando daquela competição que vocês sabem que eu adoro, mentir, não sei. Liga fucking Europa, ok? Não vou falar nada de Conference, ok? Vamos nos focar aqui na Liga Europa, vamos focar no Bolonha, vamos nos focar no Braga, vocês até estão a ver eu a fazer isto no vídeo e tudo. Vamos nos focar na Roma com Lille, vamos nos focar no Foco Porto e vamos nos focar no Feyenoord e ainda aqui no Olympique Lyonnais contra a equipa do... Perdi-me. Contra a equipa do Salzburgo. Obviamente que há aqui jogos que, se eu não falar no vídeo, não quer dizer que não os falo deles em live. Começando, Olympique de Lyon, estamos a falar de um Lyon com modo fantástica de 1.60, empate 4.29, Salzburgo 5.31, mais de 1.18, mais de 1.65, Salzburgo vem de perder com o Porto, o Lyon vem de ganhar na casa do Utrecht por uma bola a 0, se não falha a memória, exatamente, vem de vencer em casa do Lille por uma bola a 0, o Olympique de Lyon com Paulo Fonseca tem estado muito bem, o Salzburgo, além de ter perdido com o Porto, vinha de 2 jogos anteriores sem vencer, ou seja, 3 jogos, aliás, sem vencer, ainda perto que o Porto ganhou na casa do Tirol por 2 bolas a 1. Aqui gosto mais de 1,5 a 1.65 e gosto dos marcados nas partes a 1.60. Olhando muito aqui alguma dependência do Salzburgo, tem que tentar pontuar em terras francesas, e um Lyon que tem aqui um excelente momento de forma desde que Paulo Fonseca pegou na equipa neste ano. Quando digo pegou na equipa no sentido de ter voltado para os bancos. E a equipa já tinha estado bem antes dele voltar aos bancos, que ele teve a tal suspensão. Temos aqui um Lyon que está muito bem, joga em casa, duas equipas com alguma capacidade concretizadora de golos. Reparem aqui nas estatísticas aqui de quer de Lyon, quer de Salzburgo. Nós vamos a ver, ambas marcam 90% dos jogos de Salzburgo, 50% dos jogos de Lyon, olhando as últimas 10 partidas. 0 jogos sem marcar, ou seja, marcam sempre. Nós vamos aqui ver 60% das vezes o Lyon marca em ambas as partes, 60% das vezes o Salzburgo marca em ambas as partes e 95% das vezes o Lyon deixa o gol, 75% das vezes o Salzburgo, desculpem, deixa o gol. Feyenoord, Aston Villa, Feyenoord que a rodar perdeu em Braga por uma bola a 0. Estamos a falar de um Aston Villa que venceu pela primeira vez na época, na altura o Bolonha por 1-0, entanto vem de vencer o Fulham por 3-1 para o campeonato. Estamos a falar no Feyenoord 2.97, empate 3.52, Aston Villa 2.34, mais do meio 1.25. Gosto. Over 0.5 HT 1.34, também gosto. Atenção a este Feyenoord em casa nos últimos jogos. Ora bem, 2-1 havia um gol na primeira parte, 2-0 havia um gol na primeira parte, 1-0 havia um gol na primeira parte, 2-0 havia um gol na primeira parte. E eu queria aqui o jogo com... que não está aqui. Está aqui o jogo, lá está, o tal jogo com o Fenerbahçe. Estavam a ganhar ao intervalo por uma bola a 0. O Feyenoord em casa costuma marcar sempre nas suas primeiras partes.
ou se não for o Feyenoord, dá sempre gols nessas respectivas primeiras partes. Estamos a falar do Aston Villa, que vem possivelmente no miniciclo melhor de época, vencer o Bolonha pela primeira vez, foi a primeira vitória do Aston Villa na época. Estamos a falar do Aston Villa, que venceu a equipa do Fulham por 3-1, depois de ter estado inclusive a perder por 1-0. Estamos a falar de um Aston Villa 2.34, mais do meio ponto 25, acredito que venha 2 gols, pela forma desta equipa do Feyenoord jogar. Não me acredito num Feyenoord a rodar tanto quanto rodou quando veio jogar a Braga, até porque o Feyenoord começou com uma derrota, joga em casa, portanto acredito num Feyenoord mais próximo da máxima força. O mais 2,5 1.34 a 1.84, desculpem, parece-me bastante atrativo, mas prefiro ir buscar este mercado em live a acompanhar o jogo do que propriamente em pré, porque estamos a falar de um Unai Emery que é especialista em provas deste género de Liga Europa, de provas em que tem que se pontuar e garantir as passagens. Portanto, aqui há algum cuidado na Aston Villa, que pode eventualmente ser um Aston Villa um bocadinho mais expectativa no jogo. Acho que o mais 0.5 tem 1.34 parece-me muito bom, e gols marcados em ambas as partes a 1.70 também parece muito interessante, muito pelo que pode ser um Feyenoord mais exposto e a ir mais para cima da equipa do Aston Villa, e o Aston Villa até aproveitar aqui o contra-ataque e até uma maior fisicalidade no jogo comparativamente ao Feyenoord, pode ser interessante, mas atenção à matreirice e à especialidade de Unai Emery. Roma contra o Lille, estamos a falar de uma Roma que venceu no primeiro jogo, empatou. Não, venceu por 2-1 a equipa do Nice fora, bom jogo, teve a ganhar 2-0 inclusive, e o Lille que venceu a equipa do Brand por 2-1. Estamos a falar de uma Roma 1.71, empate 3.87, Lille 4.85. Estamos a falar de uma Roma nos últimos 5 jogos, perdeu com o Torino, o resto são 4 vitórias, inclusivamente o derby de Roma, que venceu a Lazio, venceu a Las Verona por 2-0. Já a equipa do Lille perde aqui com o Lens, perde com o Olympique de Lyon, aqui ganhou o Brann, ganhou a Toulouse, ganhou o Lorient por 7-1. Atenção que o Lille tem Olivier Giroud, mais de meio 1.26, mais 0.5 HT a 1.35. A Roma acredita que seja uma equipa que vai tomar uma parte da despesa do jogo, estará nos pés da Roma, acredito eu, mas para mim é um bom jogo para trabalharmos em live, porque esta equipa italiana com Gasperini ainda está muito longe da Atalanta de Gasperini, aquela equipa muito forte fisicamente, uma equipa muito capaz, pressionando a todo o campo, com uma grande facilidade e com uma grande capacidade de anular todo o que é a primeira fase de construção do adversário. Esta Roma ainda está longe disso, ainda não está nesse ponto que o Gasperini quer, e este Lille tem aqui algumas unidades interessantes. Até se formos aqui olhar ao último jogo, Tiago Santos, por exemplo, está de regresso ao último jogo do Lille. Estamos a falar, onde é que está? Lille, ok. Sahraoui, estamos a falar de Bentaleb no meio campo, estamos a falar Aralson joga muito, muito à bola. Tiago Santos regressou ao centro da defesa, estamos a falar de uma equipa que tem Olivier Giroud, tem Félix Correia, tem aqui alguma qualidade jovem, tem aqui alguma qualidade e talento, sobretudo no meio campo para a frente, com um outro talento também na linha defensiva. É uma equipa que gosta mais de posse do que de transição, e a Roma na prática será uma equipa a querer ser mais mandona no jogo, mas prefiro este mercado para o live. Bolonha-Friburgo. Cuidado com este Bolonha nos seus terrenos em casa e cuidado com este Friburgo. Estamos a falar de um Bolonha que, entretanto, perdeu o jogo. Espetacular. Bolonha a 1.92, empate a 3.59. Friburgo a 3.96, mais do meio 1.30, mais 2,5 1.97, mais over 0.5 HT 1.37. Ambas marcam 1.82. Gols marcados em ambas as partes, praticamente a 1.80. Bolonha que venceu como? Perdeu com o Milan. Venceu o Génova, perdeu com a Aston Villa, empatou em casa o Leicester a 2 bolas. Já o Friburgo levou 4 do Colónia, ganhou 3-1 ao Stuttgart, ganhou 3-0 na casa do Werder Bremen, ganhou fora 2-1 em casa, 2-1 ao Basileia e um igual que empatou com o Hoffenheim. Estamos a falar de um Bolonha que está a começar a entrar um bocadinho nos eixos. Esta derrota por 1-0 com a Aston Villa é algo mentirosa, ok? Tem aqui alguma mentira dentro do que foi este jogo em Londres, em Birmingham, aliás. Atenção a esta equipa do Bolonha. Estamos a falar de Santiago Castro, estamos a falar de Orsolini, Odegaard, estamos a falar do meio campo com Luis Fernandes e Froller. Muito, muito, muito interessante. Não gosto da linha defensiva do Bolonha, acho demasiado presa, demasiado old school linha defensiva italiana. Já esta equipa do Friburgo, Adamu, o famoso grifo que já anda há muito tempo por terras alemãs, sempre a ser um jogador de destaque. Para mim, o jogador mais forte que o Friburgo tem até é na baliza. Estamos a falar aqui do miúdo do Noah, mas temos o Friburgo que já venceu e temos um bom Bolonha que perdeu, portanto, alguma exigência, alguma necessidade do Bolonha levar de vencida aqui o jogo, ok? E olhando à forma como o Bolonha jogou com a Aston Villa, foi o jogo que eu vi e o que tenho acompanhado ligeiramente do campeonato italiano, mais de 0.25 handicap a favor do Bolonha 1.31. Parece-me interessante,
Também poderá ser um jogo muito interessante. Cantos HT, mais 3.5, Cantos HT 1.52. Um bocadinho pela forma como estas equipas são. E se vocês forem ver na primeira parte, Cantos a Foa 3.3. O Friburgo não é uma equipa muito de ganhar cantos. Reparem, são muito mais cantos para o Bolonha. E porquê é que eu estou a falar nesta odd de cantos? Pelo que eu acho que o Bolonha vai tentar pegar no jogo e ter mais posse que este Friburgo, e termos um Friburgo a ter dificuldades perante este Bolonha, a tentar ser uma equipa muito, muito pressionante, e uma equipa, sobretudo quando tem bola, uma equipa muito mastigadora e a procurar encontrar aquela agulha no palheiro para encontrar o espaço para visar a baliza do Friburgo. Mas para mim também um excelente jogo para acompanhar em live, apesar de ser num horário que eu não vou poder acompanhar. Celtic Braga, meus amigos. Falar das equipas portuguesas. O Braga, que vem de uma excelente vitória contra a equipa de Feyenoord, um bocadinho mais sorte do que juízo, mas venceu, e é o que interessa. Celtic a 1.90, empate 3.77, Braga 3.86, mais de meio 1.23, mais de meio 1.68, estou fucking dentro, mais 0.5 HT 1.33, estou fucking dentro. O próprio ambas marcam 1.70, não me parece descabido, e golos marcados em ambas as partes, praticamente a 1.70, dá 1.76, também parece muito interessante. É um facto que o Braga venceu o Feyenoord e o Celtic empatou em casa do Estrela Vermelha. Mas o Braga, depois para o campeonato, perdeu com o Nacional numa exibição horrível. Já tinha tido uma exibição muito má que o Vitória tinha empatado, tinha tido uma exibição péssima com o Gil Vicente e perdeu. Já se fala que o treinador pode estar à bica da saída. Estamos a falar de um Braga que até empatou com o Rio Ave. Um Celtic que em termos internos está em primeiro ou segundo lugar, mas está a lutar, nem é com o Rangers, é com o Hearts. Em termos de Europa, até acabou por empatar na casa do Estrela Vermelha. Entretanto, no último fim de semana, em termos de campeonato, empatou a 0 no Hibernian. Porquê é que eu disse que os gosto do mais 2,5? Porque o Celtic vai ser uma equipa muito virada ao que pode ser a fisicalidade do jogo. Ok, estamos a falar de um Celtic, deixa-me lá ver aqui o último 11 do Celtic em termos europeus. Um Celtic que tem Maeda, que é muito forte a atacar o espaço. Réu, ali nas entrelinhas, também muito interessante. Callum McGregor, um jogador muito físico, muito de duelos. Estamos a falar de um Kieran Tierney, um autêntico corredor autêntico, comboio de corredor esquerdo. Este, se não estou errado, o sul-coreano também é um jogador muito interessante. Ainda há Nirga no meio campo do Celtic a dar aquele perfume ao ataque e à construção ofensiva do Celtic. Mas o Celtic é uma equipa que vive, sobretudo no seu estádio, de muito momentum criado à pala de ganhar segundas bolas, à pala de ter muita gente a atacar, à pala de ser uma equipa muito física e querer pressionar logo muito alto desde cedo o adversário. E onde é que o Braga tem tido problemas? Quando o adversário consegue ou condicionar num bloco médio a saída do Braga e impedindo que o Braga tenha o tal jogo de corredor central que eles tanto gostam, porque depois não conseguem ter jogo pelos corredores, para já porque não têm qualidade pelos corredores, nem têm jogadores para lá, e segundo porque têm muitas dificuldades em tirar proveito e criar vantagens pelos corredores em termos de jogo coletivo que é da equipa. E depois o Braga, quando tem uma equipa que pressiona a alta saída do Braga, tem uma equipa que apresenta muitas dificuldades. O meio campo, quando tem um adversário que pressiona muito alto e que fecha muitos espaços, por norma dos dois homens do meio campo do Braga, há muita dificuldade em sair por parte do Braga, e apontando um bocadinho essa tal fisicalidade do Celtic neste início de jogo. Uma equipa que perdeu no primeiro jogo, empatou aliás, e que precisa vencer, joga em casa, e o ambiente que pode criar e a forma como pode condicionar a saída deste Braga. E um Braga que mesmo assim possa ter alguma saída, alguma capacidade de sair no espaço e de pôr em causa aqui um bocadinho em xeque a transição defensiva do Celtic. Por exemplo, quem viu os jogos com o Karate viu que o Celtic ficou algo exposto na transição defensiva, poderá ter aqui uma vantagem no jogo. Por isso é que eu vejo com muito valor o mais de meio 1.78 e mesmo gols marcados das partes, um bocadinho por uma exposição em demasia do Celtic, e um Braga, se for competente a conseguir aproveitar esse mesmo espaço. Não é descabido, vocês olharem, ambas marcam quase 1.70 também. O Braga tem sofrido gols de praticamente toda a gente, portanto, sofreu do Nacional. Obrigado. Sofreu do Nacional, não sofreu do Feyenoord, mas podia ter sofrido. Sofreu do Vitória, sofreu do Gil, sofreu do Rio Ave, sofreu do Lincoln, imaginem, sofreu do AVS, não sofreu do Alves. O último jogo que o Braga não sofreu, tirando este jogo que Feyenoord, que é contexto europeu, data de 21/8, que também foi a Europa, contra o Lincoln. De resto, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em que em 6 deles sofreu golo. E muitos desses jogos tiveram pelo menos 2 golos. Portanto, jogando um bocadinho com isso, o mais 2,5 a 1.78 vejo valor. Os golos marcados em minhas partes e tal questão do ambas marcam, também consigo perceber aqui um bocadinho essa lógica. É certo que este Braga, um Braga que esteja competente, não perderá este jogo por mais 2 golos. O handicap mais de 1.5 a favor do Braga, 1.30, parece-me excelente, mesmo muito, muito interessante. Mas aqui algum cuidado neste jogo, acho que também será um bom jogo para se trabalhar no live, outro jogo que eu não irei acompanhar. Terminando, que o vídeo já está aí longa, Porto, que vem num momento de forma extraordinário, só sabe ganhar. Porto a 1.44, empate 4.79, Estrela Vermelha 7.03. Estrela Vermelha em termos internos está a passar o rolo compressor por cima deles todos. Empatou com o Celtic. Eu por acaso não sei a marcha deste marcador. Por acaso não reparei. Tiveram a perder um 0 e reagiram, ok.
A 11 inicial, Tomás Endel no meio campo, é jogador do Vitória. Bruno Duarte é jogador do Vitória. Arnautovic é jogador do Inter e muito conhecido por essas paragens europeias. Mateus é jogador do Braga. Ok. O Baj entrou depois, Nilsson entrou depois, o Peter Olaenka, alguns de vocês devem conhecer por causa do FIFA, entrou depois também. Ok. O Braga, atenção aqui ao Porto num sentido. O Porto vai rodar. O Porto vai rodar. O Porto, este 11 está aqui, acho que metade dos jogadores não vão estar no jogo. Diogo Costa, duvido. Rosário, possivelmente. Gabriel Veiga, duvido. Froholt, duvido. Samu, duvido. PP, duvido. Alan Varela, duvido. Borja Sainz, talvez. Kivier, Benarek, talvez. Vai haver muita rotação por parte do Porto, porque jogaram na segunda-feira em Aroca e tem um jogo no domingo muito importante contra o Benfica. Portanto, aqui há alguma atenção ao Porto. Mais do meio 1.16, mais do meio 1.60. O Porto tem sido uma equipa extremamente avassaladora. Acredito mesmo um Porto que roda, vai ser uma equipa do Porto a pressionar alto, uma equipa do Porto a ir para cima do Estrela Vermelha, a tentar condicionar e recuperar a bola em zonas altas, como o Porto está habituado neste momento a fazer. Portanto, este mais do meio 1.60 eu vejo algum valor pela forma como eu acho que o Porto vai jogar. O Estrela Vermelha pode apresentar aqui alguns problemas diferentes ao Porto, uma equipa com mais capacidade de saída, uma equipa que até convida essa pressão para depois tentar encontrar o espaço dentro do bloco. Poderá ser, mas o Porto também querá resolver este jogo cedo, para se mesmo que tenha algumas unidades titulares em campo, poder geri-las pensando no jogo de domingo, e o Porto sabe que este jogo é um daqueles jogos fáceis que tem, sobretudo sendo em casa, para fazer já 6 pontos e começar a sonhar com um playoff garantido de forma tranquila, ou mesmo, quem sabe, um top 8. Mais 0.50 até 1.30 parece-me interessante. Gosto mais 2,5, mas está 1.60. Talvez não para o pré, mas tentar ir buscar este mais 2,5 em live, consoante até esperar um bocadinho pelo 11 do Porto e que tipo de Porto teremos no jogo, que eu acredito vai ser um Porto forte na partida. Gols marcados em ambas partes está 1.53. O Porto a marcar em ambas as partes está a 2.20, mas o Porto em alguns jogos, o Porto com o Salzburgo, o Porto com o Nacional, foi um Porto um bocadinho mais clínico em alguns momentos, apesar de que o Nacional poderia facilmente ter marcado na segunda parte, e que o Salzburgo, além de poder ter sofrido, também podia ter marcado mais cedo no jogo. Eu gosto mais dos meio, mas prefiro tentar ir buscar uma odd melhor em live. O Porto a vencer o jogo está a 1.44. Eu acho que está uma match odd ajustada para a realidade atual do Porto, e para o que o Estrela Vermelha terá uma outra vantagem, poderá colocar uma outra coisa no seu jogo, mas acho que o Porto será sempre a equipa mais forte, porque Farioli sabe que chegar ao jogo com o Benfica, uma sequência de 8 ou 9 vitórias seguidas, mesmo que seja com um adversário mais acessível em termos europeus, trabalhar em cima de vitórias é sempre mais fácil. Mais do meio, prefiro buscar uma odd em live, sinceramente. Gosto muito do Porto a vencer ao intervalo, está quase com uma odd de 2, mas prefiro, lá está, esperar pelo 11 do Porto, entender um bocadinho como é que vai ser essa entrada do Porto e que tipo de 11, e depois, mesmo que os tickets baixem um bocadinho na odd, com o decorrer e com o início da partida, o que é normal, aí se temos um Porto entrar bem, pior vai ser, mas prefiro ir buscar esta odd em live durante a partida. Olhando à forma como o Porto joga, a forma como o Porto entra nos jogos e condiciona os adversários, mais de 2.5 cantos HT do Porto está a 1.60, parece-me de veras interessante. Por terem uma ideia de cantos, em média do Porto, 5.7 a favor no jogo. Se eu for às primeiras partes, 2.8, dá quase 3, ok? 1.6 quando dá uma média de 4.4 no decorrer do jogo. Portanto, aqui uma média muito interessante. Mesmo mais 3.0 cantos HT a favor do Porto está a 1.84. Parece muito interessante. Amigos, estamos conversados, o vídeo já vai longo. Deixem aquele apoiozinho, deixem um like, comentem, subscrevam. Comentem o que é que vocês acharam destes jogos da Liga dos Campeões de terça e de quarta-feira. Quem é que vos tramou, quem é que vos deu alegrias, e o que é que vocês acham que podem ser estes jogos de Liga Europa. Lá está, não mencionei, nem vou falar de jogos de Conference League em vídeo. Poderei abordar um outro jogo para o Telegram, busco os prognósticos por escritos, grupo gratuito. Podem juntar, estamos quase nos 500. Deixem aquele apoiozinho também no Instagram, sigam o Instagram, sigam o TikTok, sigam aquela plataforma onde eu estou em live. E estamos conversados, amigos. Vemos no próximo vídeo.